A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aleluia. Estamos de volta. Fomos no céu aberto. Foi uma bênção, como muitos viram o nosso vídeo. Assim é a caminhada daquele que foi chamado para ser um profeta da casa do Senhor. Ele não deixa de subir os montes. E muitas das vezes Deus vai provar a fé dele. Não é verdade? Mas nós temos que ser obedientes ao nosso Deus. Eu quero dizer que os cultos, após a minha subida do monte, foi fogo, caiu fogo na igreja. Foi uma benção. Aleluia. No sábado à noite e no domingo à noite foi uma benção. Mas nós viemos revestidos do poder de Deus, azeite na botija. E aí? Como é que tá a tua botija? Tá cheia de azeite? Mas Deus mandou calar minha boca, sabe, esses dias. Falei, Senhor, o Senhor não quer que eu faça nenhum vídeo, então eu não vou fazer. Mas hoje eu ia vir cedo pro monte, de manhã cedinho, 6 horas, mas Deus não deixou sair. Então eu fui lá pra cima, no último andar da igreja, fui orar. E o Espírito de Deus falou assim, eu tenho uma mensagem para você colocar no vídeo, para você gravar. Então eu fiquei fazendo uns servicinhos lá e o Espírito de Deus mandou vir agora pro monte. Tô chegando agora aqui. Olha o monte aí. Graças a Deus. Acho que eu vou lá pro meu lugarzinho, que eu acho que não tem ninguém lá não. Vamos lá. Egoísmo. Egoísmo, Não, tem gente lá sim. Mas eu vou ficar por aqui. Aleluia. Ficar por aqui. Acho que tem gente lá. Mas o que Deus mandou falar é sobre o projeto de Deus para a minha vida. Qual o projeto de Deus para a tua vida? Qual? Se os caminhos do homem é dirigido pelo Senhor, como ele entenderá o seu caminho? Não é isso? Não é isso que a palavra de Deus diz? Como ele vai entender o caminho dele? Vai ficar complicado, né? Mas graças a Deus que nós estamos no tempo da graça, no tempo da igreja. E os dons de Deus têm sido derramados para a igreja desde o dia de Pentecostes. Antes só era evidente na vida de alguns profetas, mas hoje é para todos, não é verdade? E o que significa isso? Significa que, através do Espírito Santo, nós compreenderemos o projeto de Deus para a nossa vida. Quando Deus escolhia um homem para um projeto, né? Vamos dar um exemplo, Noé. Deus teve um projeto na vida de Noé, não foi? Então Deus comunicou para ele qual era o projeto. E ele fez tudo de acordo com Deus, né? O problema é que o homem, ele não tem paciência com Deus, né? Você sabia que para andar com Deus tem que ter paciência? Você tem paciência? Ou você é daquela pessoa apressadinho, que não tem paciência, só é paciente quando cai no leito de hospital, aí você vira paciente, né? Tem gente que tem que amarrar na cama, senão o camarada quer sair fora.
quer fugir, pular a janela e sair fora, não é verdade? Mas Deus tem um projeto na vida de cada um. O problema é que o homem sonha muito alto. Você sonha? Você tem sonhos? Ninguém é proibido de ter sonhos. Ninguém é proibido. Todos nós podemos ter sonhos, né? Todos nós. Mas o problema é que muitas das vezes o homem sonha muito alto, né? O homem sonha muito alto. O homem sonha além das possibilidades, das capacidades dele. Este é o problema, sabe? Por quê? Porque existem vários tipos de planta, não tem? Umas crescem mais, outras crescem menos. Umas morrem rápido, outras levam centenas de anos viva. Umas crescem rápido e morrem rápido, outras crescem conforme o tempo. Durante 100 anos continua crescendo. São as grandes árvores, né? São as grandes árvores. Mas existe planta que morre cedo. Qual é a tua planta? Qual é a tua plantação? Qual é a tua árvore? É uma árvore que cresce rápido e morre cedo, ou uma árvore que vai crescendo, crescendo, crescendo durante toda a vida? Então, nós temos que ver a capacidade. Por exemplo, um pé de jaca. O pé de jaca tem que ser forte, porque a jaca vai poder ter uns 15, 20 quilos, 25, 30 quilos, e para suportar o peso de uma jaca tem que ser um tronco bem forte, não é? Então, para você ver a capacidade de cada um. Mas aí, se de repente eu fizer a meta... A capacidade de cada um vai suportar o fruto que ela vai dar. Então, você está entendendo o raciocínio? Tá entendendo o raciocínio? Vou ficar aqui, porque aqui eu fico mais sozinho. E a gente pode conversar um pouco melhor. Então, se você é um pé de uva, não vai suportar uma jaca, não é verdade? Mas nós podemos ter uma construção de Deus na nossa vida. Tudo vai depender de cada um de nós. Tudo vai depender se a gente se dedicar a buscar a Deus. Buscar a capacidade daquele que dá capacidade. Porque Deus não chama capacitados. Ele chama os incapazes e o torna capaz. Entende? Nenhum homem é capaz de fazer a obra de Deus. Nenhum homem. Deus que torna capaz esse homem. Entende? Ah, eu vou fazer. Essa obra vai crescer. Primeiro que o homem não faz obra nenhuma crescer. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Não é? Então, se é Deus que dá o crescimento, entendeu? Se é Deus que dá o crescimento, então o homem não tem capacidade para nada. Ele planta, rega, porque aquele que planta também rega, aquele que rega também planta, e aí ele fica esperando que Deus abençoe a plantação dele. Então, qual é o projeto de Deus na tua vida? Não queira você ter um projeto, né, que você não é capacitado para aquilo, né? Cada pastor tem um rebanho que Deus o tornou capaz para aquele rebanho. Se Deus vê que ele busca capacidade, Deus vai dar a ele um rebanho grande, né, para ele poder liderar. Mas se ele não tiver capacidade, ele vai ter um rebanho pequeno. Eu tenho um rebanho pequeno. Se Deus me tornar capaz, ele vai me dar um rebanho grande. Entende? Mas eu tenho que ser fiel, tanto com um rebanho pequeno como um rebanho grande. Eu lidero um rebanho pequeno
como se fosse um rebanho grande. Eu me dedico para um rebanho pequeno como se eu dedicaria para um rebanho grande. Entende? Então, o homem precisa entender o projeto de Deus na vida dele. O homem precisa, você precisa entender o projeto de Deus na tua vida. Porque às vezes você está sonhando muito alto. Não, não. Larga teus sonhos. Larga teus sonhos. Entende? Peça para que Deus coloque os sonhos dele no teu coração. Porque a Bíblia diz que nós não podemos confiar no coração. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Entende? Não é? O coração do homem é enganoso. Você lembra de Davi? Lembra de Davi? Está lá em 1 Crônica, me parece capítulo 17, a partir do versículo 1, que Natã, filho de Davi, que era profeta, disse para Davi assim, olha como Natã falou para ele: faça tudo que está no teu coração, que Deus é contigo. Natã, o profeta, falou para Davi. Entendeu? Aí o que aconteceu? Davi foi para a casa dele, Natã foi para a casa dele. Quando chegou mais tarde, Natã recebeu a palavra do Senhor. Ó, o Senhor disse para Natã: fala para Davi, fala para o rei Davi, teu pai, que ele não vai construir uma casa para mim, o meu templo. Ele não vai construir. Mas quem vai construir é o filho dele, Salomão. Ora, Davi não via Salomão um rei. Davi via? Não via. Davi via Absalão. O sonho de Davi é que Absalão fosse rei no lugar dele. Mas era sonho enganoso, sonho da carne, sonho do coração de um homem. Olha como o homem se engana. Até Natã se enganou. Faça aquilo que está no teu coração. O que estava no coração de Davi? Construir um templo. Mas Deus não tinha esse desejo. Não estava no coração de Deus. Estava só no de Davi. Então ambos estavam enganados. Quem não se engana é o Espírito de Deus. Entende? Você tem projeto na tua vida? Tem. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Para passar 20, 30 anos não vai acontecer nada. Porque o projeto de Deus é que vai vingar na tua vida. Então nós precisamos saber o projeto de Deus. Ainda que leve 20 anos para você descobrir o projeto de Deus, espere os 20 anos. Lembra que eu falei no início? Você tem paciência com Deus? Você não tem paciência nem com seus filhos. Como é que você vai ter paciência com Deus? Não é? Todo homem que quiser ser bem-sucedido com Deus vai ter que ter paciência com Deus. Porque Deus tem paciência comigo. Deus tem paciência com você. Mas você tem paciência com Deus? Paciência com Deus é saber esperar Deus falar. Se Deus não falou, fica quieto. Fica sentado no banco de igreja. Fica. Mas não, pastor não deixa eu fazer nada, pastor não me dá oportunidade. Quem vai dar oportunidade para você é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai falar com o pastor, olha lá, dá oportunidade para ele. Eu me lembro de um irmão, né, que ele ficava quietinho na igreja. Eu conheço esse irmão, ele é presbítero, não sei se ele já é pastor, né? Ele era membro da igreja, e ele ficava lá quietinho. Um dia ele disse que Deus, que o pastor falou, olhou para ele e falou assim: vamos dar oportunidade para o irmão, né? Vamos dar oportunidade para o irmão Lazi, o nome dele é Lazi. O que aconteceu? Deus deu uma palavra tão ungida para ele, que ele contou isso e, sabe, e eu me alegrei. Deu uma palavra tão ungida para ele, que foi um tal de chamarem ele para pregar nas congregações. Rapidinho Deus levantou, mas ele ficou um tempo muito grande esperando o tempo de Deus, esperando o tempo de Deus no Senhor. Esse negócio de esperar, né, uma bênção de Deus, você tem que esperar no Senhor, esperar em obediência, não em rebeldia. Porque muitos crentes às vezes ficam, estou esperando no Senhor, mas ele faz um monte de coisa que não agrada a Deus. Entende?
Ele não está esperando no Senhor. Estar esperando no Senhor é esperar no joelho, esperar em obediência, esperar em consagração, em santificação, em vida no altar. Esperar agradando a Deus. Então, fica essa palavra para você. Você tem paciência com Deus? Se você tiver paciência com Deus, você vai compreender o projeto dele na tua vida. Entende? Você vai compreender o projeto dele na tua vida. Mas se você não tiver paciência com Deus, você não vai compreender. Entendeu? Por exemplo, quando Deus fala assim, vai para o monte amanhã, aí eu já levanto, já vou me arrumando e Deus já olha no meu coração e vê que eu estou disposto a ir para o monte. E quantas vezes o Espírito de Deus fala assim, não vai mais não. Sobe lá para cima e vai falar comigo. Entendeu? Sabe? A minha disposição. Quantas vezes Deus mandou ir em lugar longe, 200 quilômetros, 300 quilômetros, muito longe. E quando eu estava no meio da estrada, o Espírito de Deus fala assim, volta. Entende? Deus quer ver a disposição do nosso coração. Então hoje aconteceu interessante que aconteceu também. Vai para o monte de manhã cedo, ontem ele falou comigo. Então levantei 6 horas, já fui me arrumando. Quando eu ia pegar a moto para sair, o Espírito de Deus falou assim, não vai mais não. Vai lá para cima. Mas ele não disse para eu não vir no monte. Eu fiquei assim, mas Deus não falou nada para mim não ir no monte. Quando foi mais tarde, era assim umas 10 e pouco, não, umas 8h30 mais ou menos, que eu estava fazendo um servicinho lá. Espírito de Deus, agora larga tudo aí e vai para o monte. Aí larguei tudo, terminei o que eu estava fazendo, larguei e me arrumei e vim para o monte. Entender Deus tem que ter paciência, nada de ser apressadinho. Primeiro, você lembra quando você aceitou Jesus? Você aceitou Jesus, foi tanta alegria que o teu projeto era salvar o mundo. Não é? Pregar para todo mundo, mas depois foi parando. Parece que hoje você não fala de Jesus para ninguém. Perdeu o entusiasmo? Fé não é entusiasmo não, fé é certeza, não precisa de emoção. Fé é uma certeza que está no meu coração e eu não preciso de emoção para ter fé. Então quer dizer, se hoje eu levantei mal, eu vou estar sem fé? O que tira a fé do crente é as tribulações da vida. Entendeu? Então, voltando. Davi achava que ele podia fazer um templo. Eu disse, Davi não vai fazer templo nenhum, porque você foi chamado para guerra. O projeto na vida de Davi era o quê? Guerra. Entende? Salomão, um menino pacato, que ficava só agarrado na saia da mãe, um menino caseiro. Davi olhou para ele, isso aí não vai ser rei nunca no meu lugar. Mas ele errou. Porque Deus tinha escolhido Salomão e não escolheu Absalão. Pelo contrário, botou um espírito de rebeldia em Absalão, que Absalão quis até matar o pai. Tá vendo como é que é as coisas? Tá vendo como é que a gente se engana? A gente se engana. A gente se engana muito. Às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Entende? Então, qual é o projeto de Deus na tua vida? Não fique pensando grande, não. Eu vou ser um evangelista, eu vou ser um missionário, eu vou ser um pregador. Não. Tenta compreender o plano de Deus na tua vida, o projeto de Deus na tua vida. Tenta. Senhor, me mostra, Senhor, me revela. Enquanto isso, você vai se enchendo do Espírito Santo, vai obedecendo, vai lendo a palavra de Deus, vai conhecendo a palavra de Deus, que vai chegar a hora que Deus vai mostrar o projeto que Ele tem na tua vida, que ninguém esperava. Assim como Davi não esperava que Salomão seria o rei. Entende? Não quero falar do futuro de Salomão, não. Quero falar do presente de Salomão, quando ele foi escolhido. Depois o que ele fez não me interessa. Aí o problema é dele. Então Deus esclarece. Os sonhos de Deus são esclarecedores. Sabe? Às vezes eu me assusto com que Deus fala comigo. Por quê? Porque o meu plano não era aquele. Sabe? Hoje eu dirijo uma congregaçãozinha dentro aonde eu moro, na minha casa. Esse era meu projeto? Não era meu projeto. Meu projeto era comprar um terreno, porque
a quantidade de oferta que ganhamos dava para comprar um terreno fazer um tempo. Mas Deus não quis assim. Deus quis que eu fizesse um prédio de 4 andares e a minha casa lá embaixo, entendeu? Tem um mosquito aqui me atrapalhando. Aí eu entendi, porque Deus foi trazendo os vasos, foi revelando, foi falando, eu entendi. Então hoje eu compreendo o projeto de Deus, que esse tempo que eu construí esses 4 andares, que não foi fácil, desde 97, e parou, já era para estar pronto, Deus mandou parar, eu parei, obedeci, entendeu? Hoje eu compreendo melhor o projeto de Deus na minha vida. E aqueles que sobraram comigo, Deus já tinha falado, ó, ao invés desta igreja crescer, ela vai diminuir. Aonde já se viu uma igreja, ao invés de crescer, diminuir? Deus falou para mim, quando ela diminuir, vai chegar uma hora que eu vou confirmar para você o que eu quero na tua vida. Então eu entendo tudo hoje. Hoje eu estou com 58 anos, entende? Estou com 58 anos. Quando eu comecei a igreja, estava mais ou menos com uns 36, 37, 38 anos. Entendeu? Eu casei com 28. Sabe? Então hoje eu estou mais maduro. Olha lá o cabelinho branco. Carequinha. Hoje estou mais maduro. Hoje eu não sou mais apressado, hoje eu tenho paciência. E hoje eu entendo que eu tenho que ter paciência com Deus para entender o mistério de Deus. Entende? Então você está entendendo a palavra? Qual o projeto de Deus na minha vida? Qual? Só Deus pode dizer para você. Nunca ninguém diria que Salomão seria rei. Não. Absalão que era homem de guerra. Salomão não era de guerra, entende? Mas Deus tinha um projeto na vida de Salomão. Salomão ia reinar com sabedoria. Davi reinou com guerra. Salomão com sabedoria. E você? Qual o projeto de Deus na tua vida? Você talvez nem saiba. Porque você não tem muita paciência. Você quando se tornar paciente com Deus, quando você tiver paciência com Deus, você vai entender os projetos de Deus. Você vai entender o que Deus quer na tua vida, que se encaixa. Deus nunca erra. O Espírito de Deus não se engana. Ele nunca erra. Ele acerta todas, entende? Se você tiver paciência em esperar, você vai saber qual é o projeto de Deus na tua vida. Mas se você for daqueles apressadinhos, não vai entender. Você não vai entender. Você não vai entender nada, entende? Porque existem pessoas que são muito apressadas. E para andar com Deus, apressado se dá mal. Porque para andar com Deus, você tem que ter paciência. Entende? Para poder compreender os mistérios de Deus. Porque muitas das vezes as coisas de Deus vai se revelando por mistérios. Porque Deus quer ver o nosso interesse. Quando a gente se interessa, Deus vai e revela o significado dos mistérios. Então, essa palavra é para você, que está esperando um projeto de Deus na tua vida. Quer entender o projeto de Deus na tua vida. Você quer entender? Paciência. Tenha paciência com Deus. E que o nome dele seja glorificado na tua vida. Que Deus te abençoe.